Dona Raquel me informou: o senhor não segue nenhuma religião, não é? Bem, sou católico, mas não frequento a igreja. Quer dizer, não sigo nenhuma religião não. Muito bem. Sei que o senhor é uma pessoa muito boa, honesta, trabalhadora e cumpridora de suas obrigações. Sim. Posso dizer que sou. Agora, gostaria de fazer uma pergunta bastante séria e importante. Pode fazer. O senhor nunca se preocupou com a morte, não é? É. Nunca me preocupei muito com isso. E a morte, para o senhor, sempre lhe pareceu uma coisa muito distante. Também posso confirmar. Na verdade, na minha cabeça, nunca pensei em morrer. Sempre tive muita saúde e quando alguém morria, sempre encarava como uma coisa muito natural. Natural, mas que ocorria somente com os outros, não. O homem pensa um pouco e responde convicto: é isso mesmo. Nunca pensei nisso acontecendo comigo. Para você ter uma ideia, nunca pisei no hospital, a não ser para fazer alguma visita a um amigo doente. Nunca sofri uma cirurgia em toda a minha vida e nunca precisei ser internado por motivo algum. Até que seu irmão faleceu. O que quer dizer com isso? Acha que depois que ele faleceu, passei a me preocupar com a morte? Penso que não. Ainda me vejo com muita saúde. Não digo que o senhor tenha passado a se preocupar com a morte, mas, digamos que o senhor passou a se preocupar com a razão da vida na Terra. Vida na Terra. Digo vida na Terra, porque sou espírita e, para nós, espíritas, a morte não existe. Ela é apenas uma passagem que fazemos em espírito para uma outra dimensão, abandonando o nosso corpo mais material aqui na Terra, entende? Sim. Deve ser mais ou menos o que as religiões dizem quando falam do céu. É mais ou menos isso. Mas continuo a dizer que não fico pensando na morte. Tudo bem. Talvez o senhor não pense na morte propriamente dita, mas deve estar preocupado com uma outra coisa. E o que seria? Diga-me uma coisa, quando seu irmão faleceu, o que o senhor pensou? O homem reflete um pouco e responde: de início, fiquei triste porque nos dávamos muito bem. E depois, lá mesmo no velório, fiquei pensando porque ele já estava partindo. Não era tão velho assim. Fiquei pensando, para que tudo isso? Para que fazermos tudo o que fazemos, mesmo que seja de nosso agrado, se de repente, sem que esperemos, a morte nos ceifa esta nossa vida? O senhor deve ter pensado também, de si mesmo: tenho 58 anos e praticamente tudo o que queria da vida já consegui. E agora? O que faço com tudo isso? Para quê? Não é? Você lê pensamentos? Pergunta Eusébio, impressionado. Não, meu senhor, eu não leio pensamentos. Apenas sei um pouco das coisas. Hoje tenho um problema com a minha memória, mas penso ter estudado muito sobre isso, porque consigo entender muitas coisas. Posso interrompê-lo? Pede Armando. Pode falar, seu Armando. Por diversas vezes, peguei-me a pensar dessa maneira, mas consegui espantar, afugentar esses pensamentos. E eu não consigo, confessa, enfim, Eusébio, com os olhos úmidos. Não digo que fico pensando nisso, mas é algo que parece ter feito morada no meu peito, no meu coração, em minha mente, sei lá. Os estudiosos costumam chamar isso de crise existencialista. Crise existencialista. Sim. Crise existencialista nada mais é do que a grande dúvida sobre a vida, sobre o seu porquê que atinge, principalmente, as pessoas quando chegam aos 50 ou mais anos. E por que nessa idade, Luar? Porque os homens se encontram muito ligados a essa medição do tempo que conhecem na Terra e 50 anos é uma idade que lhes denota o início da velhice. Tem a conotação de metade de um século. 50 é um divisor do número 100 que lhes parece muito grande. Você está dizendo uma grande verdade. E agora que falou sobre o assunto, devo confessar que já me passou pela cabeça a seguinte ideia quando estou trabalhando e, como já lhe disse, não é praticamente um pensamento com palavras, mas parece um estado de espírito. Para que continuar com tudo isso se a morte pode chegar a qualquer momento? Era isso que eu precisava ouvir do senhor. E tem remédio para esse mal? Porque o considero um grande mal. Existe um remédio muito eficaz, seu Eusébio. E qual é o ar? Interessar-se pela morte. Como? Interessar-me pela morte. Não da maneira como o senhor possa estar imaginando. E como seria isso?
procurar entendê-la. Encará-la de frente. Saber o porquê que ela leva. Entendo o que você quer dizer, mas entendê-la como? Pensar que ela pode nos levar a um céu ou a um inferno. Eu não diria isso, seu Eusébio, porque essa história de céu e inferno é algo que precisa ser muito bem entendida. As coisas não são assim tão simples. Mas quem ou qual religião poderia explicar tudo isso de maneira correta? Ou melhor, existiria alguém ou uma religião com capacidade para tamanha explicação? Existe, seu Eusébio. Seria o Espiritismo. Vamos dizer que, a princípio, seria o seu próprio raciocínio lógico. Meu raciocínio lógico? Sim. Diga-me uma coisa, o senhor acredita na existência de Deus? Na existência de Deus eu acredito, sim. Não sei e nem imagino que alguém possa descrevê-lo, mas acredito, sim. Afinal de contas, algo superior deve ter criado tudo isso. Aliás, é interessante, algumas pessoas, inclusive pessoas do mundo científico, dizem que o universo formou-se sozinho, de uma grande explosão. E explosão de que se não existia nada? Penso que somente uma inteligência muito superior pudesse fazer algo assim. E, além do mais, quem somos nós, com a nossa pobre inteligência para entender algo dessa natureza? Pois muito bem, seu Eusébio, partindo, então, do princípio de que Deus existe, torna-se evidente que ele não iria criar um ser inteligente para depois exterminá-lo sem nenhum motivo para tanto. Eis que o homem vem evoluindo não só fisiologicamente como moralmente. Também não podemos crer na existência de um prêmio chamado céu e uma punição eterna denominada inferno, pois senão, haveria aí uma grande injustiça por parte do Criador, se compararmos um pecador que morre com idade madura e vai para esse inferno, com um bebê que morre em tenra idade e não teve oportunidade de demonstrar-se, vivendo até essa mesma idade madura, teria merecimento para ir para um céu que, pelo que ensinam muitas religiões, é um lugar de gozo eterno, para onde dizem, vão os bebês que não têm pecados. Meu Deus, nunca havia pensado nisso. Pois é. Além do mais, não há como a criatura dar saltos e, por isso, não é uma idade média de apenas cerca de 60 e poucos anos de vida ou 70 e poucos, que sejam que dará condições ao homem de chegar até Deus. É lógico que tudo está na medida certa e o espírito, após a morte do corpo, irá habitar, numa outra dimensão, um local que lhe seja apropriado, de acordo com as suas tendências. Os maus, logicamente, por afinidade, serão atraídos pelos maus e os bons, pelos bons. E os locais de moradia desses espíritos também estarão de acordo com as suas vibrações mentais. Para os bons, locais de mais tranquilidade, para os maus, o convívio com os de mesma mentalidade. E isso, em escalas próprias com as condições de cada um. Quer dizer que acredita que quando o nosso corpo morre, vamos para um local que tem a sua estrutura de acordo com o que somos. É bastante lógico, não é? Além do mais, se não houvesse uma continuidade após a morte do corpo físico, de que adiantaria para o espírito encarnado ser bom? Que recompensa ele teria se tudo acabasse com a morte? Estariam sendo beneficiados aqueles que somente gozaram os prazeres da vida material, mesmo à custa de seus irmãos, não acha? Pois se tudo terminasse com a morte, não teriam que arcar com as consequências de seus atos. E vocês falam em reencarnação também, não? Sim. Uma maneira de resgatar os nossos débitos junto àqueles que nos são credores. Uma maneira de trocarmos ódio por amor, e se não nos lembramos, é porque seria muito difícil aceitarmos conviver com aqueles a quem odiamos ou por quem somos odiados. Bastante lógico, sim. Diga-me, Luar, onde poderia estudar mais sobre esse assunto? Eu lhe mostro, Eusébio, responde Medeiros, apanhando o Evangelho. Luar presenteou-me com esta obra que depois vou emprestar para Armando, mas você poderá adquiri-la em uma livraria espírita, não é, Luar? Aqui em nossa cidade tem uma. Sim, e poderá encontrar o assunto que deseje num índice analítico que se encontra no final do livro. Quais outros livros sugere Luar? Toda a coleção de Allan Kardec? Depois desse Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Seu Medeiros sabe. Ah, sim, você me falou e eu anotei tudo, confirma Medeiros. Também existem as obras de André Luiz, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, que nos retratam a vida como ela é do lado de lá.
Vou procurar estudar esses livros. Sabe, Luar, parece incrível, mas você me proporcionou um novo ânimo, uma nova esperança. Que bom! E não se preocupe com o que sentiu. Muitas vezes, Deus nos concede a bênção da dor para que possamos nos lembrar dele e dos ensinamentos de Jesus. Geralmente, o espírito, quando está bem de saúde física e mental, acaba se esquecendo das coisas do alto. Então, a dor bendita o faz voltar-se novamente para o Pai. Isso é verdade. Luar, Deus lhe pague. Sinto-me como se tivesse renascido hoje. Agradeça a Jesus, seu Eusébio. Agradeça a Jesus. 32. Na região do umbral mais grosso, dentro da fortificação de Rufus, pesada reunião teve efeito nesse instante. Faros e seus asseclas, temerosos pelo fracasso, prestam contas ao líder, cada um tentando se desculpar pelas falhas ocorridas. Mas nem com o auxílio de cegadas, vocês conseguem destruir Laio, que hoje se denomina Luar. Até Amós, a quem conheci muito bem, permitiram que se bandeassem para o lado das luzes. Vocês estão me decepcionando. Francamente. Será que terei que lhes impor pesado castigo a fim de insuflar um ódio maior em seus corações? Talvez, assim, tenham ímpetos maiores de destruição. Não será necessário, Rufus, diz Faros. Não falharemos da próxima vez. Tenho um plano que não irá ter erros. Assim espero, Faros, ou terei que substituí-lo. Não faça isso, Rufus. Sabe que sou o melhor. Era o melhor. Muitos outros já estão sendo preparados e sinto que já possuem condições de cumprir uma missão muito melhor, de maneira muito mais eficaz. Já lhe disse que não falharemos desta feita, e que plano mirabolante teria você agora. Penso que aqueles homens comandados por Romildo é que estão falhando. São cuidadosos demais. E o que pretende fazer? Pretendo acionar Paulo, o cunhado de Luar que quer eliminá-lo. Esse, tenho certeza, terá mais condições de levar o nosso plano a pleno êxito. Não sei, não. Penso que o que aqueles homens estão necessitando é de um pouco mais de estímulo. Paulo deveria instituir um prêmio entre aqueles capangas de Romildo. Deveria colocar a cabeça de Luar a prêmio. Essa é uma boa ideia, Rufus. Eu sei que é uma boa ideia, idiota. Só que sou eu quem tem que pensar. Será que vocês não têm cabeça? Mas estamos falando a mesma língua, Rufus. Já havíamos pensado em acionar Paulo. Pois o façam já. Nesse momento, um outro espírito entra no grande salão daquele tétrico castelo. Venerável Rufus, com sua licença. Estamos tendo problemas com Higino. Com Higino? E que tipo de problema? Apanhei-o instigando os outros lá da ala sul. Instigando? Como instigando? Um motim, grande chefe. Motim? Mas o que significa isso? Traga-o até aqui. O espírito dirige-se até a grande porta por onde entrou e, abrindo-a, dá entrada a duas outras entidades que trazem Higino preso pelo pescoço com uma grossa corda. Ajoelhe-se. Ajoelhe-se, grita um dos guardas, batendo-lhe nas pernas com uma lança. O espírito se prostra ao chão, de joelhos. Tenta se levantar e novamente é derrubado. Abaixa a cabeça, grita, agora, o guarda. Mas o que está acontecendo com você, infeliz? Berra Rufus, vermelho de ódio. Não vou mais servi-lo. O quê? Como ousa? De agora em diante, serei servidor de Jesus. Estou cansado de tanta maldade. Já não aguento mais. Diga-me uma coisa, Higino. Quem anda colocando essas coisas em sua cabeça? Os espíritos superiores e a minha própria consciência. Não quero mais permanecer aqui. Espíritos superiores? Mas será que estão invadindo a minha fortaleza? Preciso falar com o chefe da guarda. Será punido se está permitindo uma coisa dessas? E você acha que há barreiras para os mensageiros de Jesus, Higino? Alega Higino. Como ousa falar uma coisa dessas? Como ousa? Torno a perguntar, você acha que existem barreiras para os espíritos superiores? Você está me enfrentando, Higino, e será severamente punido. Pode fazer o que quiser comigo, Rufus. Muito em breve não mais estarei aqui. E como pensa que vai fugir, imbecil? E eu preciso fugir? Já não mais pertenço a esta legião, Rufus. Apenas me encontro aqui.
Meu coração está muito distante. Insolente. Guardas. Levem-no e castiguem-no. Nisso, Faros pede licença e se aproxima de Rufus, falando-lhe baixinho: Rufus, ouça-me. Quanto mais o castigar, mais ele estará próximo de sumir daqui e isso não será um bom exemplo para os outros. Do que você está falando? Não o castigue. O castigo os torna mais corajosos e mártires. Não estou entendendo. O ideal seria descobrirmos como ele faz para encontrar tanta força para enfrentá-lo e como consegue se comunicar com os das luzes. Como já lhe disse, e já vi isso antes, ele se fortalecerá em seu propósito e desaparecerá da fortaleza. Esperem, guardas. Tragam-no de volta. Os homens que já o estavam arrastando para fora do salão, retornam e depositam Higino novamente no chão. Rufus faz tremendo esforço e começa a falar mais calmamente com o espírito, para ele, rebelde. Diga-me uma coisa, Higino, o que o está descontentando aqui? Não tem tido os prazeres que sempre quis. Tenho sentido nojo do que faço. Esses prazeres a que você se refere não são tudo na vida. Aliás, não significam nada. São efêmeros. De que está falando? Estou falando que desejo trocar esses prazeres imundos com um estado de paz que somente os das luzes podem me oferecer. Não quero mais fazer o mal. Não sinto mais ódio no coração e nem revolta. O que sinto é profundo arrependimento por tudo o que fiz. Quero a felicidade que somente o nosso único Mestre, Jesus, pode nos oferecer. Você enlouqueceu, Higino? Enlouqueceu? Não, Rufus. Não enlouqueci, não. Apenas vejo a vida de maneira diferente agora. Estão enganando você, Higino. Eu é que me encontrava enganado. Vocês é que estão equivocados com essa estúpida revolta que criaram porque não conseguiram as portas do reino de Deus. Que portas? Que portas? Não existem portas para nós. Existem, sim, e vocês sabem disso. Basta querer e basta saber entender a vida. Rufus ruboriza novamente de ódio contra a maneira com que aquele espírito lhe fala, mas procura, matreira e enganosamente, falar-lhe. Somente me diga uma coisa. Como faz para entrar em contato com os das luzes? Através da oração, Rufus. Quando este meu corpo adormece, desprendo-me e converso com eles e me fazem ver o quanto estou errado. Você profere aquelas orações idiotas. Não aquelas, Rufus, mas uma outra que me sai do coração. E por que ainda não o libertaram, hein? Por quê? Será que possuem tanto poder assim? Porque ainda tenho um trabalho a realizar aqui. Um trabalho? Que espécie de trabalho? Preciso converter os outros. O quê? Como ousa? É minha obrigação. Sua obrigação é para comigo. Nada mais me une a você, Rufus. E acha que vou deixá-lo à solta aqui dentro para tentar mudar a mente dos outros? Se pensa assim, se engana, Higino. Não poderá me impedir. Durante o sono, Rufus. Durante o sono. Não há barreiras que me detenham e os outros quando nos desprendemos. Nem você. Sua vibração não lhe permite que intervenha conosco. Você disse conosco. Quer dizer que há mais envolvidos nisso. Já somos em grande números, Rufus. Uma conspiração, digamos que uma conspiração em favor do bem e de todos vocês porque, aos poucos, iremos vencê-los a todos. Guardas. Levem-no, explode, enfim. Rufus. Prendam-no no calabouço e cuidem para que não durma mais. Revezem-se e cumpram minhas ordens. Não o deixem dormir. Nunca mais. Mantenham-no acordado. Não quero mais que entre em contato com os outros. Sei que ele é um líder e é impedindo que impediremos que o caos tome conta daqui. E quero o nome dos outros. Quero o nome dos outros. Os guardas levam-no. Já quase perto da porta, Higino volta-se para Rufus e lhe diz: não conseguirão descobrir quem são e nem terão condições de impedir e se levante em nome de Cristo. Tirem-no daqui. Tirem-no daqui. Levem-no ao calabouço e não lhe deem nenhum tipo de alimentação e nenhum líquido. Vão. Esse Higino ainda vai nos dar trabalho, diz Faros a Rufus. Não somente ele, mas pelo que entendi, outros estão com essas ideias na cabeça. Preciso descobrir quem são. Pois eu tenho um plano, Rufus. E que plano, Faros? Ultimamente seus planos parecem não ter levado a nada. Pois este é infalível. Diga-me, então.
Creio que os traidores que procuramos devem ser aqueles com quem mais Higino se relaciona. Devo admitir que isso tem um fundo de razão. Pois ordene que esses revoltosos apliquem duro castigo em Higino. Tenho certeza de que aqueles que estamos procurando se negarão a cumprir essa ordem. Será? Tenho certeza. Mas será que perderam o juízo? Também tenho certeza disso. Pois, então, em primeiro lugar, coloque em ação o que pretende fazer com Paulo e depois volte aqui. Enquanto isso descobrirei quem são os mais chegados a Higino. Vá agora e não fale desta vez, Faros. Ou serei obrigado a colocá-lo junto com ele no calabouço. Não falharei. 33. Estamos vigiando tudo, Paulo, diz Romildo pelo telefone ao cunhado de Luar. Isso só não basta, Romildo. Terão que apanhá-lo. Ele não conseguirá escapar. Estamos com todas as saídas cercadas. Não seja tolo, Romildo. Vocês são só em 4. A cidade é pequena e estamos vigiando a estação rodoviária e as 3 possíveis saídas. Por que não entraram novamente na farmácia e fizeram o serviço? Havia homens lá para defender-lhe ao tal de Medeiros. Mas vocês estão fortemente armados, Romildo. Por que não liquidam logo com isso? Ele ainda vai lhes escapar novamente. Isso não será possível. Pois me faça um favor. Passe o telefone para os outros homens. Quero falar com cada um deles. Falar com meus homens? O que vai lhes dizer? Não é da sua conta, Romildo. Sou eu quem está pagando a conta, não sou? Sim, mas, nem mais, nem menos. Dê-me agora o número dos telefones dos outros. Quero falar-lhes. Está bem. Anote aí. Romildo passa os números e desliga. Paulo liga primeiro para Soares. Alô. Aqui é Soares. Soares, quero fazer uma proposta, mas não quero que Romildo fique sabendo. Pode falar, Paulo. Se Romildo lhe perguntar o que lhe disse, quero que diga que apenas pedi mais empenho na missão, certo? Certo. Bem, o que tenho a lhe oferecer é o seguinte e vou oferecer o mesmo aos outros. Aquele que conseguir eliminar o meu cunhado vai ganhar o triplo do que lhes está sendo oferecido e, depois, me procurando, pago mais um outro tanto. O que me diz disso? Acho muito bom. Com isso você quer dizer, se necessário, podemos agir por nossa própria conta. Cumpra as ordens de Romildo, mas se uma oportunidade melhor aparecer, não perca tempo e elimine eles, mesmo contra as ordens dele. Estou achando que ele está querendo fazer um serviço limpo demais. Também acho. Muito bem. Vou desligar. A propósito, procure verificar se existe outra saída na cidade. Certo. Até mais. Até mais. Paulo liga para os outros 2 e lhes oferece a mesma coisa. Alguns minutos se passam e Romildo liga para Soares, que atende prontamente. O que Paulo queria, Soares? Pergunta Romildo, um pouco preocupado. Nada, não. Apenas pediu que eu me empenhasse mais na missão. Pediu isso. Mas quem está organizando esse trabalho sou eu e vocês não poderão fazer nada além do que eu lhes ordenar. Sei disso, mente Soares. Fique tranquilo. Penso que Paulo queria tão somente concitar-nos ao bom trabalho. Sei, concorda Romildo, meio desconfiado. Vou desligar. Quando escurecer quero todos vocês aqui perto da farmácia. Vamos agir. Pode deixar. Até mais. A noite chega e Luar começa a se despedir de Medeiros e Armando. Já traçaram um plano para que ele saia da farmácia sem ser notado. Então, não se esqueça, Luar, diz Medeiros quando chegar na cidade procure um pequeno armazém que fica a 3 quadras da praça principal. É o armazém do Figueiredo. Lá, você terá informações de como chegar à fazenda do meu amigo Brandão. Vá até lá e entregue-lhe esta carta. Medeiros entrega a carta a Luar, que agradece por tudo o que está fazendo por ele. E qualquer problema, Luar, por favor, telefone para mim. Aqui estão os números, diz Armando, entregando-lhe um papel. Muito obrigado também, seu Armando. Que Deus o abençoe. Eu é que tenho que lhe agradecer muito. Afinal de contas, não fosse sua bondade, não teria encontrado meu sobrinho. E como está ele? Está bem e bastante animado. Amanhã o levaremos a um médico para um exame geral. Depois, ele fará um tratamento para livrar-se do vício. Vou orar por ele, seu Armando.
O homem fica pensativo por alguns segundos e, tomando coragem, pergunta a Luar: escute, Luar. Gostaria de lhe fazer uma pergunta. Talvez seja uma tolice, mas uma vez ouvi falar que os espíritas, quer dizer, os médiuns, têm a capacidade de saber o passado das pessoas e ler o futuro. É verdade? Luar pensa um pouco e responde com convicção. Sabe, seu Armando, muitas vezes até podemos fazer isso. Verdade? Sim. E como se faz? É muito simples. Mas é necessário ser médium para isso, não? Talvez, uma mediunidade especial. Nem sempre. Não. Não. Na verdade, qualquer pessoa pode conseguir ver o passado e prever o futuro. Não acredito. Se o Senhor quiser, poderei ensiná-lo. Você pode me ensinar a ver o passado e o futuro? Exclama Armando, interessado. Posso. É muito fácil. Medeiros também se interessa pelo assunto. E como pode ser isso, Luar? Pergunta. Vou ensinar ao seu Armando e o senhor preste bastante atenção. Aprenderá também. Meu Deus, não acredito, exclama, ainda, Armando. Para falar a verdade, quinta-feira mesmo, o senhor teve a oportunidade de ver o seu passado. Eu vi o meu passado, quinta-feira? Sim, e, a toda hora, está vendo o seu futuro. Como assim? É muito simples, seu Armando. Como já me ouviu dizer, vivemos nós, espíritos encarnados, neste planeta de provas e expiações, a fim de aprendermos as lições da vida e evoluirmos para mundos melhores, certo? Certo. Muito bem. Sabe também, que já passamos por diversas encarnações até os dias de hoje e que, evidentemente, já tivemos algum progresso, pois já conseguimos entender muitas coisas, sermos honestos e até, de certa forma, criaturas boas, correto? Correto. Quinta-feira, quando o senhor, junto com seu Clóvis e sua esposa, Dona Alice, esteve naquela cadeia que abriga muitos encarcerados, acabou de ver o próprio passado. Como assim? Armando e Medeiros encontram-se com a atenção presa nas palavras de Luar. O senhor há de convir que hoje detenhamos uma condição bem mais evoluída do que a daqueles presos. Sim. Mas sabe também que, do ponto de vista moral, já devemos ter passado por situações de inferioridade como a deles, em encarnações anteriores. Na verdade, já fomos como eles e é evidente que se atualmente estamos mais evoluídos é porque alguém nos ajudou nisso, assim como devemos fazer com todos aqueles que vemos ainda numa situação de desenvolvimento moral inferior à nossa. E é assim que tudo caminha e é por isso que Deus nos coloca lado a lado uns com os outros para que possamos auxiliar e sermos auxiliados. Da mesma forma, quando o Senhor conheceu alguém, um espírito como seu Medeiros, deve ter percebido que nele devemos buscar o exemplo para os nossos próximos passos em direção ao nosso futuro. Medeiros abaixa a cabeça, humildemente. Estou entendendo. Você quer dizer que quando quisermos ver o nosso passado e o nosso futuro, basta que olhemos para os mais necessitados e para os mais evoluídos moralmente, pois assim estaremos enxergando o nosso passado e o nosso futuro. Isso mesmo. Vendo nos outros o nosso próximo passado, nos lembraremos que um dia fomos auxiliados e que, da mesma forma, teremos que auxiliar também. De maneira análoga, quando virmos alguém mais evoluído que nós, estaremos olhando para o nosso futuro desde que sigamos fielmente aquele exemplo, ou seja, auxiliando sempre os mais necessitados, como também o fomos. Entendi tudo, Luar. Realmente, durante toda a nossa vida, estaremos nos confrontando sempre com o nosso passado e com o nosso futuro. Quando nos deparamos com alguém mais necessitado que nós, em termos de moralidade, é como se estivéssemos olhando para um retrato de nosso próprio passado. Creio tê-los ensinado a ver o passado e o futuro, certo? Certo, Luar, responde Medeiros. Só não concordo com a colocação que fez sobre mim. Não sou nenhum exemplo de futuro, não. Seu Medeiros, sei que não irá se perder nas malhas da vaidade, por isso posso lhe dizer que, para mim, o senhor é um exemplo a ser seguido. Você tem toda a razão, Luar, concorda Armando, e, se quer saber de uma coisa, já está na hora de eu parar de viver na ociosidade. De hoje em diante, e se Medeiros me permitir, quero ajudá-lo na campanha dos remédios. Se eu permito?
Já se considera contratado. E quanto vou ganhar? Brinca, Armando. Isso você deverá se entender com eles lá em cima, responde Medeiros, apontando para o alto. Deus é nosso patrão e Jesus, seu encarregado imediato. Ouvi dizer que estão pagando muito bem. Aliás, se querem saber, diz Luar, eles nos pagam adiantado e trabalhamos muito pouco pelo muito que recebemos. Você tem razão, Luar. Você tem razão. 34. Luar, já está chegando a hora de você partir. São quase 19 horas e eles vão passar por aqui daqui a pouco. Você conversou com o João, não é? Está tudo combinado. Coloque isto por cima de sua roupa, Luar. Luar obedece, vestindo um macacão de cor alaranjada com uma faixa azul em volta do tórax. Agora, o boné. Luar guarda o seu dentro da mochila e coloca o que Medeiros lhe entrega. E a mochila? Você poderá pendurá-la num gancho que tem do lado do caminhão. Calce estas luvas também. Romildo e seus homens estão lá, ainda? Sim. O carro deles se encontra novamente estacionado a uma quadra daqui. Já disse aos meus amigos para não incomodá-los. Quero que fiquem por aqui até que você esteja longe. Vai dar tudo certo, Luar. Você vai ver, afirma Armando, animando-o. Tenho certeza disso. Oh, estava me esquecendo. Coloque este pacote na mochila. São sanduíches e aqui está o dinheiro que Armando deu para as passagens. Também quero que leve esta lanterna com você. Pode precisar dela. Neste outro embrulho, mais algumas coisas que poderá precisar. Obrigado, seu Medeiros. Obrigado, seu Armando. Espero que, daqui para frente, eu possa me ver livre deles. Em 2 noites seguidas, tudo pareceu repetir-se. Ontem à noite, aqui, vivi quase que a mesma situação quando na casa de seu Clóvis. Nesse momento, o telefone toca e Medeiros vai atender. Alô? Quem? Clóvis? Como vai, meu amigo? Sim, ele está aqui, mas já vai partir. Sim, tivemos problemas. Sim. Vou passar o aparelho para ele. Luar é Clóvis. Fale com ele, mas não se demore. Alô? Seu Clóvis? Tudo bem? Sim, estou de partida. Localizaram-me. Seu Medeiros lhe conta tudo depois. Vou para uma outra cidade, na fazenda de um amigo dele. Seu Brandão. E Dona Alice? Sei. Dê-lhe um abraço e outro para o senhor. Sim. E quero lhe agradecer mais uma vez por tudo o que fez por mim. Como? Como sumi daí? Venha, Luar. Já estão se aproximando. Seu Clóvis, tenho que ir agora. Depois seu Medeiros conta tudo para o senhor. E Deus lhe pague, meu amigo. Que Deus o abençoe. Venha, Luar, pede Armando. Boa noite. Que Deus o guarde e a Dona Alice. Luar desliga o telefone e se dirige até a porta da farmácia, numa posição em que não possa ser visto por Romildo e seus homens. Um caminhão que recolhe o lixo vem passando devagar na frente da farmácia. Quando ele encobre a visão de Romildo, Medeiros ordena a Luar, agora, Luar, e que Deus o acompanhe. Luar sai para a calçada, pendura a mochila num gancho que existe ao lado da carroceria do veículo e caminha ao lado dele, apanhando sacos de lixo, juntamente com os outros 3 homens da prefeitura. O caminhão continua andando e passa bem ao lado do carro de Romildo. Luar caminha do lado oposto, escondido pelo caminhão. Após uma quadra, entra numa rua transversal. Luar despe a roupa, o boné e as luvas, entrega para o motorista, apanha a mochila e, despedindo-se dele, dispara pelo caminho que Medeiros lhe indicara. Caminha por cerca de uns 30 minutos até se deparar com a estreita estrada rural. Leu uma placa que se encontra ali, conforme Armando lhe dissera e segue por essa estrada. Seu Medeiros disse que este caminho vai dar na estrada de rodagem, próximo a um posto de gasolina, onde poderei tomar o ônibus. Pensa, meu Deus, mais uma vez parece que a história de anteontem se repete. Espero que o motorista permita que eu viaje, partindo do posto. Pelo que me disseram, terei que andar por cerca de uns 20 minutos até encontrar uma capela e ali virar à esquerda, rumo à estrada. E Luar caminha calmamente, já que o ônibus só sairá às 7 horas da manhã. É noite de lua cheia e o caminho encontra-se bastante claro ou, pelo menos, é possível enxergar a estrada e as árvores que a margeiam.
Mais de 30 minutos se passam e Luar finalmente se depara com a capela e estrada que parte dela à esquerda. Já está ingressando nela quando ouve uma voz. Não entende de pronto. Apura mais os ouvidos até que a ouve novamente, desta feita, mais perto. Papai. Papai. Você veio me buscar. Olha para trás e vê um vulto que vem correndo em direção a ele. Parece ter a estatura de uma criança, inclusive o tom de voz lhe soa como tal. Papai. Papai. Realmente, trata-se de um garoto de cerca de uns 13 anos de idade, que o abraça entusiasticamente, falando, papai. Papai. Você veio. Luar afasta o menino e olha bem para o seu rosto. Quem é você, garoto? Eu não sou seu pai. O jovem fixa bem seu olhar nele e não esconde a sua decepção. Você não é meu pai. Não, não sou seu pai. Quem é você? Onde mora? Papai vai vir me buscar. Mas onde você mora, garoto? Lá, responde o menino, apontando para o escuro, direção oposta para onde estava se encaminhando o Luar. Lá? E o que tem lá? Sua casa? É. Minha casa. Não estou vendo nada. Está tudo muito escuro. Não, diz, agora. Não é lá. É lá, e aponta em outra direção. Você tem certeza? Casa grande. Casa grande? Muito grande. Eu tenho um quarto. Como é seu nome? Guinaldo. Aguinaldo. Guinaldo. Somente agora aí, reparando bem no rosto, na fisionomia do menino, Luar percebe algo de estranho. É um deficiente mental, conclui. Mas o que estará fazendo aqui? Será que tem alguma casa nas imediações? Papai vai vir me buscar, insiste Aguinaldo. E onde você disse que mora? Casa Grande. E essa casa grande, por acaso tem um nome? Pergunta Luar, temeroso pela resposta. Clínica. Clínica. E qual o nome dessa clínica? Ela se chama Clínica. Clínica. Só clínica? Clínica. Você sabe onde fica essa clínica? Lá, responde, apontando agora numa outra direção. Meu Deus! O que faço? Papai mandou você? Não, Aguinaldo, seu pai não me mandou, mas responda-me uma outra coisa. Há quanto tempo está aqui? Eu fugi. Você fugiu? Fugiu da clínica? Fugi. Papai vem me buscar. Você está com fome? Fome. Luar tira da mochila o pacote que Medeiros lhe entregara e dá um sanduíche para o garoto. Coma. Pode comer. O menino devora com avidez o lanche. O que devo fazer? Pensa Luar, até que resolve. Venha comigo, Aguinaldo. Você vai me levar para o meu papai? Vou tentar descobrir onde é essa clínica e levá-lo de volta. Trace o papai. Depois ele vai buscá-lo. E Luar começa a andar, convidando o garoto a acompanhá-lo. Este obedece. Vou perguntar no posto se alguém sabe onde fica essa clínica. Não deve ser longe. Aguinaldo não parece muito cansado e nem muito sujo se encontra. Deve ser aqui por perto. Caminham mais um pouco e Luar avista, bem distante, as luzes do posto de gasolina que procura. Aonde você vai, Soares? Pergunta Romildo quando seu companheiro sai do carro. Vou esticar um pouco as pernas. Quer chamar a atenção, Soares? Pergunta rapidamente Romildo. Só vou andar um pouco. Vou até aquela esquina e já volto. Não vá desaparecer, hein? Temos um trabalho a fazer. Soares se afasta, pensando, há alguma coisa estranha acontecendo. Já fecharam a farmácia e não estão dando a mínima para nós. Nem aqueles homens estão mais lá. Parece que não estão nem um pouco preocupados com a nossa presença. O farmacêutico sabe por que estamos aqui, não chamou a polícia para não envolver o desmemoriado, manteve os seus amigos na frente de seu estabelecimento para que não nos aproximássemos e, agora, dispensou-os todos, cerrou as portas, apagou as luzes e saiu com aquele outro que descobrimos chamar-se Armando. Tentou sair sem que percebêssemos, mas não conseguiu. Soares caminha mais um pouco e para na esquina, continuando a matutar. E conclusão tirar de tudo isso? Espere, mas é muito simples. Se a vigilância foi dispensada, se Medeiros saiu com Armando porque Luar não se encontra mais lá. Aldo está vigiando os fundos da casa. Pensando assim, Soares atravessa a rua e passa por Aldo perguntando-lhe, tudo sob controle? Tudo. Por aqui não saiu ninguém.
retorna até a esquina e começa a caminhar de novo, dobrando-a. Isso quer dizer que somente poderá ter se evadido diante de nossos olhos. Mas como, se ninguém passou por nós, a não ser? E é isso mesmo. Aquele caminhão de lixo. Sim. Como fui ingênuo, logo eu que presto tanta atenção nas coisas e tenho o costume de enumerar tudo o que vejo. Mas é lógico. Pelo que percebi, eram 3 os homens que estavam catando o lixo e quando passaram por nós eram 4. Mas é isso aí. É isso aí. Ele passou disfarçado de lixeiro. Soares volta correndo ao automóvel e conta o que descobriu a Romildo. Este não lhe dá a mínima atenção. Ora, deixe de ser tolo, Soares. Você anda assistindo muitos filmes pela televisão. Disfarçado de lixeiro. Não seja tolo. Ele está lá dentro e desta vez não vamos falhar. Estou esperando apenas o farmacêutico retornar sozinho e abrir aquela porta. Você está enganado, Romildo. Ele não está mais lá. Repare que aqueles homens já foram embora. Os 2 saíram e somente não chamaram a polícia para que Luar não se defronte com ela, que poderá querer lhe fazer perguntas que não poderá responder. Pare com isso, Soares. Volte até aquela esquina. Aldo poderá precisar de ajuda. Está bem, Romildo, está bem, concordas se afastando, mas com um plano já delineado. Se conseguir fazer o serviço sozinho, ganhará uma boa soma em dinheiro. Só para ele, e fica pensando, deixe-me ver. Afinal de contas, sou bastante inteligente. Se chegaram até a conseguir um traje de lixeiro para Luar, é porque fizeram isso com antecedência. Foi tudo muito bem planejado e esse farmacêutico deve ter muitos amigos. Agora, se foi tudo planejado com antecedência, bem pode ter sido a hora em que apenas Romildo ficou no carro vigiando. Então imaginaram que estaríamos vigiando as saídas principais da cidade e, talvez, Luar não esteja saindo por elas. E se não está saindo pelas principais saídas é porque está fugindo por uma outra. E só pode ser por aquela que descobrimos, conversando com aquele taxista. Paulo é muito inteligente, também. Foi dele a ideia de que eu verificasse isso. É isso mesmo, Soares. É isso mesmo. Vou apanhar o meu carro na outra rua e seguir para lá. Tenho tanta certeza disso que não vou me importar com Romildo. Elimino Luar e vou para a capital receber o meu prêmio. Pensando assim, Soares apanha o seu próprio carro e dispara em direção à estrada que Luar seguiu. 35. Em poucos minutos Soares se encontra diante da capela. É por aqui. Luar deve estar seguindo por este atalho. De acordo com as informações do taxista, este caminho vai dar na estrada de rodagem onde existe um posto de gasolina e é lá que ele, certamente, vai apanhar um ônibus. Vou estacionar e seguir a pé. Ele não deve estar longe, pois deve ter demorado bastante para chegar até aqui. Soares, então, estaciona o carro e segue rápido a pé, já com uma arma na mão. Preciso tomar cuidado para ele não perceber que estou me aproximando. Caminha por cerca de 1,5 km até que escuta vozes. É Luar que, sem pressa nenhuma, percorre o caminho com Agnaldo. E essa casa grande em que você mora, tem muitos meninos. Meninos e meninas, diz o garoto que, agora, Luar percebe falar com uma voz meio pastosa, de quem tem problemas na fala. E você tinha um quarto só para você? Sim. Entendo. Você acha que papai vem me buscar? Você conhece o seu papai? Conheço. Ele é muito bonito e disse que um dia viria me buscar. E sua mamãe? Não tenho mamãe, só papai. E seu papai visita você na clínica? Não. Mas não precisa, não é? Ele vai me buscar. Pobre menino, pensa Luar. O pai deve tê-lo internado em uma clínica psiquiátrica e, para que ele ficasse, prometeu ir buscá-lo. Talvez nunca mais volte. Nesse momento, sente muita pena do garoto. Certamente irá passar o resto de seus dias esperando pelo pai. Você não tem mais nenhum papai lá na clínica? Pergunta. Só tenho um papai. Na clínica só tenho tios. E você gosta de morar na clínica? Gosto, mas gosto mais do papai. Entendo, gosto muito de você, também. Se o papai não vier mais me buscar, você fica sendo meu papai? Luar se surpreende com essas palavras do menino e, olhando-o bem,
Percebe que lágrimas irrompem dos olhos dele. Mas você disse que só tem um papai. Eu sei, mas, espere um pouco. Não fale agora, sussurra Luar, ao escutar um barulho atrás deles. O que foi? Pergunta o menino. Psiu. Não fale nada agora, fala baixinho no ouvido de Aguinaldo. Nós vamos brincar de esconde-esconde. Por isso não fale mais até eu lhe dizer. Venha. Luar pega o menino pelo braço e entra em alguns passos na mata, agachando-se por detrás de uma árvore. Vamos ficar em silêncio. Psiu, assopra o menino com o dedo indicador em riste sobre os lábios. Aguinaldo se encontra abaixado ao lado de Luar, voltado para ele. Cuidado aí, Aguinaldo, pede Luar, cochichando. Tem um grande buraco ali, atrás de nós. Realmente, atrás deles, uma grande depressão se apresenta com mais de 3 metros de profundidade, causada, talvez, pela erosão. Apenas algumas árvores se encontram naquele local, à margem da estrada. Mais alguns ruídos se ouvem, mas Luar não consegue precisar de onde provém. De repente, o garoto dá um grito e salta para trás de Luar, que se volta rápido, a tempo de ver que Aguinaldo, dando um salto, empurrar alguém para dentro do buraco. Também percebe que a pessoa tinha alguma coisa na mão direita. Não, havia gritado o menino que, por pouco, não cai também no grande buraco. Outro grito em seguida foi ouvido. Por certo, de que caíra. Luar levanta-se e agarra o menino que, assustado, começa a gritar. Ele ia bater na sua cabeça. Ele ia bater na sua cabeça. Tudo bem, Aguinaldo. Tudo bem. Acalme-se, agora está tudo bem. Sente-se ali, vou ver quem é. O menino obedece e Luar apanha a lanterna que traz na mochila, iluminando o buraco e procurando quem caíra, até que localiza um homem que geme deitado no fundo da vala. Quem está aí? Pergunta Luar. Tire-me daqui. Acho que torci o pé, não consigo me levantar. Quem é você? Meu nome é Soares. Por que tentou me atacar? Tire-me daqui. Por que tentou me atacar? Insiste Luar. Sua cabeça está a prêmio. Ia me matar? Não, apenas desacordá-lo. Quem mandou você fazer isso? Tire-me daqui e eu falo. Nada feito. Fala primeiro. Não vou falar nada. Tire-me daqui. Só se me prometer que falará a verdade. Eu prometo. Então jogue o que traz aí com você. É uma arma, não é? E não adiantará nada negar-me. Quero que jogue essa arma aqui para cima ou vou-me embora e largo você aí. Devem existir muitas cobras dentro desse buraco. Eu vou jogá-la, mas tire-me daqui logo. Soares joga o revólver para cima e Luar o apanha, escondendo-o por entre uns arbustos. Não mexa nisto, Aguinaldo. É muito perigoso. Eu não mexo, responde o menino. Luar abre a mochila e retira de dentro um pequeno rolo de corda. Deve ser suficiente. Amarra uma das extremidades numa árvore bem próxima ao buraco e desce por ela. Chegando no fundo do buraco, amarra a cintura de Soares e sobe por ela, esticada que se encontra, amarrada a árvore ao corpo do homem. Vou puxá-lo, mas terá que me ajudar, mesmo com problemas no tornozelo. Terá que se apoiar com os pés na parede da vala e puxar-se com as mãos nas cordas. Vou tentar. Aí. Está doendo, terá que aguentar a dor. Vou tentar. E Soares, num tremendo esforço, consegue sair do buraco, deitando-se extenuado no chão recoberto de mato e folhas. Como está o pé? Pergunta-lhe Luar. Dói muito. Deixe-me ver, pede, erguendo a barra das calças de Soares e abaixando-lhe as meias. Ilumina com a lanterna, apalpa, mas não consegue perceber se está quebrado. Não deve ser grave, meu amigo, mas agora me diga, por que quis me agredir? Quem está por detrás de tudo isso? E não adianta mentir. Tenho certeza de que você está envolvido com as 2 vezes que tentaram ir, talvez com a primeira, lá na capital. Na capital não fui eu, não, responde Soares, amedrontado. Ah, quer dizer que confessa que, realmente, aquela vez foi proposital, não é? Foi, mas não fui eu. E quem foi então? Eu não sei de nada. Você quer ir de volta para o buraco? Pergunta-lhe Luar, ameaçando-o. Não, por favor. Não faça isso. Deve haver cobras lá e tenho muito medo. Por favor, não faça isso. Então me diga a verdade. Eu não posso. Tem medo?
Sim. E do buraco? Do que tem mais medo? Por favor. Olha, meu senhor, diz Luar, calmamente traço, eu não vou jogar você lá dentro, não. E nem vou fazer nada contra você e nem entregá-lo para a polícia, mesmo porque não posso me envolver com ela. Mas estou passando por momentos muito difíceis, sabe? Venha cá, Agnaldo, pede Luar, não tenha medo. Pode chegar aqui perto de mim. O garoto obedece e Luar continua. Como estava lhe dizendo, estou passando por momentos muito difíceis. Perdi a memória num atropelamento que nem sei quem o provocou. Já tentaram me eliminar por 2 vezes, em menos de 3 dias e, agora, você. Não fosse esse garoto, talvez você tivesse conseguido o seu intento. Soares não sabe o que dizer. Nunca se viu numa situação tão estranha, porque o mais lógico é que qualquer outro na pele de Luar, neste momento, não o teria resgatado do buraco sem que antes ele confessasse tudo o que sabe e, depois, evidentemente, o mínimo que poderia esperar era uma grande surra ou coisa pior. Percebe que Luar o tirara rápido daquela vala porque deveria, mesmo, haver perigo de ser atacado por algum animal lá dentro. Luar preocupara-se com ele e agora lhe falava de maneira calma e gentil. Agora eu lhe pergunto, como consegue viver assim, tentando ganhar a vida à custa da vida dos outros? Não pense no dia de amanhã? Não sabe que a vida não termina com a morte, que sofrerá as consequências de tudo isso? Ou será que pense que tudo ficará impune? Nunca parou para pensar nisso? Pois deveria. Não sei o que dizer, responde Soares, profundamente tocado, não somente por aquelas palavras, como também pelo gesto de Luar. Por que não me diz quem está por detrás de tudo isto? Por que não me diz quem eu sou? Quem são meus parentes? Isso eu não saberia lhe dizer. Luar é seu nome, não? Sim. Apenas estou cumprindo ordens. De quem? Não sei, mente Soares que, apesar de impressionado com aquele homem à sua frente, prefere não se comprometer com Romildo e Paulo. Você é um covarde, sabe? Tem medo. Só sabe atacar pelas costas, não é? Isso é o que você é. Veja este menino. Olhe para ele. É um débil mental. Chama-se Aguinaldo. Ele é mais valente que você. É muito melhor que você. Mas sempre é tempo de se modificar. Basta querer. Diga-me uma coisa, Luar, pergunta Soares, por que tirou-me deste buraco? Por que não faz nada contra mim? Vou comentar um pequeno trecho de um livro para você e, se não conseguir entender agora, tenho certeza de que um dia entenderá. Luar abre a mochila, retira de dentro dela um evangelho, ilumina-o com a lanterna e, após alguns poucos segundos de procura, abre numa página e fala. Neste livro é feita uma pergunta. Um homem está em perigo de morte, para salvá-lo é preciso expor a vida, mas sabe-se que esse homem é infeliz, e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, malgrado isso, se expor para salvá-lo? Muito bem. A resposta diz que, mesmo que se vá salvar da morte um inimigo da sociedade, um malfeitor, não é somente da morte que o estaremos salvando, mas também, do sofrimento que virá para ele com a sua morte prematura, porque a morte talvez esteja vindo muito cedo, tirando-lhe grandes oportunidades de renovação. Diz, ainda, e vou ler para você este trecho. Arrancai-o a sua condenação, e então, talvez, esse homem que morreria vos insultando, se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso perguntar-vos se o fareis ou não, mas ide em seu socorro, porque, salvando-o, obedeceis esta voz do coração que vos diz, pode salvá-lo, salva-o. Que livro é esse? O Evangelho segundo o Espiritismo. Você é espírita? Sou. Nesse momento, ouvem o som de um carro que estaciona mais atrás e algumas vozes. Será que ele está por aqui? Pelo menos, o carro dele está estacionado lá atrás. E será que o alcançou? É. Acho que ele tinha razão. Luar não estava na farmácia, não. O farmacêutico até que foi muito gentil deixando-nos vasculhar a casa. E você, idiota, queria matá-lo? Queria toda a polícia atrás de nós? Medeiros é muito querido na cidade. Eu estava errado. Ainda bem que não tocamos num só fio de cabelo dele. Com essas palavras, Luar fica mais tranquilo. É papai? Pergunta Aguinaldo. Psiu,
Pede Soares. Não fale nada, Aguinaldo. São homens maus e não podem encontrar-nos. O garoto silencia e Soares fala baixinho. Luar, você e o menino, escondam-se atrás daqueles arbustos. Deixem o resto por minha conta. Luar olha meio desconfiado para ele. Pode confiar. Vou lhe retribuir o que fez por mim. Pode confiar. Luar, sem outra saída, pega o menino pelo braço e escondem-se onde Soares lhe indicou. Socorro! Socorro! Grita Soares. Alguém está chamando por socorro, diz um deles. Parece ser o Soares. Socorro! Socorro! Os gritos vêm dali. Vamos lá. Romildo, Rubens e Aldo chegam até o local. O que aconteceu? Pergunta Romildo ao homem deitado no chão. Aconteceu que se você tivesse me ouvido, Luar não teria escapado mais uma vez. Ele escapou? Escapou. Quando vi que você não aceitava minha ideia, resolvi vir sozinho. Mas como sabia que ele viria por aqui? Durante o dia, perguntei a um motorista de táxi se havia mais uma saída na cidade e ele me ensinou esta e imaginei, por tudo que lhe expus, que provavelmente ele fugira por aqui. Mas Aldo teve essa mesma ideia, diz Romildo, desconfiado. Eu lhe havia contado sobre o que tinha conversado com o taxista. Aldo, mais que depressa, confirma a mentira de Soares com medo de que Romildo ficasse sabendo que ele também procurara se informar a respeito de uma outra saída. Ele me contou. Por isso que eu sugeri este trajeto. E o que aconteceu? Luar ouviu meus passos. Este lugar é muito silencioso e vi quando ele se escondeu aqui neste local. Aí, tentei atacá-lo pelas costas, mas não sabia que havia mais gente com ele. Havia mais gente? Sim. Havia um homem muito forte que me empurrou para dentro daquele buraco. Daí fugiram. E fugiram para onde? Pelo som dos passos, retornaram em direção à cidade. Retornaram. Sim. Mas como não o vimos? Eles devem ter seguido pela estrada na direção a que vínhamos, continuando o caminho. Vamos voltar. Talvez ainda dê tempo de os encontrarmos. Ei, me ajudem aqui. Acho que quebrei o pé. E como você saiu desse buraco? Pergunta Romildo, desconfiado como sempre. Arrastei-me como pude. Vocês não podem imaginar a dor que suportei. Você subiu por este buraco? Pergunta Romildo. Nem sei como. Talvez com o tremendo susto que levei, imaginando haver cobras lá embaixo. Vamos andando. Carreguem-no, ordena Romildo. Só me faltava essa, agora, resmunga Aldo. Vamos, seu imbecil, um imbecil, mesmo. Não é capaz de enfrentar dois homens. Eram dois, Romildo, mas você estava armado. E Rubens e Aldo carregam Soares, passando a 2 palmos da corda amarrada à árvore. Quando se afastam, Luar sai de trás dos arbustos, recolhe a corda, coloca-a de volta na mochila e sai novamente para a estrada, com Aguinaldo a seu lado. 36. A caminhada prossegue. Luar e Aguinaldo já estão chegando ao posto de gasolina na estrada de rodagem. O que farei com esse garoto? Pensa preocupado. Não poderá viajar comigo no ônibus. Pedirão seus documentos e os meus. Preciso encontrar alguém que me ajude. Tem muita luz, diz Aguinaldo. Muita luz? Lá, diz o menino, apontando para o posto. Oh, sim. São letreiros luminosos. O que está escrito lá? Você não sabe ler? Só aprendi o meu nome e o de papai. E qual é o nome de seu papai? Papai, ora. Papai chama-se papai, e não chama... Você está certo. Já estão chegando perto e Luar preocupa-se agora em procurar um lugar para descansar. Não por ele, mas pelo garoto. O ônibus só chegará às 7 horas e ainda não é nem meia-noite. Vamos ficar aqui? Pergunta Aguinaldo. Só por algumas horas. Depois veremos o que fazer. Vou ficar com você, diz o menino, agarrando seu braço de Luar. Está bem. Vamos nos sentar naquele banco ali? Vamos. Estou cansado. Sentam-se num dos bancos de uma varanda do restaurante do posto. Em poucos minutos, o sono toma conta do garoto que, sentado, deixa o corpo tombar para o lado de Luar, deitando-se em suas pernas. Pobre menino, pensa. Onde será essa clínica sobre a qual ele fala? 2 horas se passam e Luar vê chegar um casal de velhos que estaciona bem à frente de onde se encontram sentados.
descem do automóvel e dirigem-se até o restaurante. Quando passam por eles, o homem se abaixa e apanha algo no chão, mostrando para Luar. Pertence ao senhor.